É curioso e ao mesmo tempo um pouco agridoce que o novo filme do Michael Mann, o Ferrari, que acaba de entrar em cartaz aí nos cinemas brasileiros, esteja sendo lançado aqui justamente nesse período em que todo o assunto dos filmes que estão saindo é com relação aos lançamentos do Oscar, né? Os filmes que não foram exibidos no ano passado e que só chegaram nesse período agora, que as distribuidoras estrategicamente colocam entre fevereiro e março, janeiro, fevereiro e março, para gerar esse hype. Eu falo isso porque esse filme aqui não está indicado em absolutamente nenhuma categoria, foi esnobado em toda a temporada, de modo geral, com exceção de um ou outro prêmio mais específico, e, no entanto, é superior, consideravelmente superior, a pelo menos 70% dos filmes que estão na corrida, na categoria principal, na categoria de melhor filme. Isso daqui é uma aula de cinema em vários aspectos e é também uma aula de como se fazer uma cinebiografia, de como se recortar a história de uma pessoa e como se jogar fora tudo que não é cinematográfico nela. O Michael Mann, que é um dos maiores diretores de ação de todos os tempos, né, que é um dos diretores mais influentes, inclusive, do cinema americano, sobretudo dos anos 80, 90 para cá, transforma o que poderia ser um Oscar bait clássico, tradicional e medíocre, né, a partir de uma base histórica que poderia cair facilmente no esquecimento, numa experiência de cinema eletrizante, assim, magnetizante mesmo, do tipo que você sente estralar, né? Você sente o cinema trepidar emocionalmente em alguns momentos. Eu falo isso apesar de saber que muita gente talvez nem sinta essa trepidação toda pela recepção boa, mas não tão aclamativa que o filme está tendo, e como alguns filmes do Michael Mann têm. Se você pega filmes como Inimigos Públicos, por exemplo, é um filme muito envolvente, muito intenso na época, e até hoje não é um filme exatamente aclamado, não é um filme que tem a repercussão que merecia ter. E esse daqui não é diferente. Aliás, eu coloco o Ferrari entre os grandes trabalhos do Michael Mann. Eu acho que ele não faz um filme tão maravilhoso assim desde o Colateral, aquele com o Tom Cruise e o Jamie Foxx, que eu gosto demais, demais mesmo. Mas enfim, vou chegar lá. Antes de entrar em detalhes com relação ao Ferrari, eu queria lembrar você que ainda não fez isso, não se esqueça de curtir aqui embaixo o vídeo, de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E, logicamente, deixe o sininho das notificações aí sempre ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E, lógico, se você curtiu o conteúdo, você pode me seguir tanto na minha conta do Twitter quanto no meu Letterboxd, em que eu estou sempre fazendo comentários ao longo das semanas sobre cinema, sobre lançamentos, às vezes que não dão tempo de trazer aqui para o canal. Bom, esse filme, na verdade, vai ser um recorte muito interessante, muito específico, que se passa em 1957, acompanhando o Enzo Ferrari, que é esse magnata, né, o grande fundador e dono da fábrica de automóveis, justamente no ano depois dele perder o filho. Ele perde o filho para uma doença terrível, que era o único filho que ele tinha com a Laura, a esposa dele. No caso, o Enzo está interpretado aqui pelo Adam Driver, que é um ator que, inclusive, tem uma carreira a essa altura já muito variada, com grandes autores diferentes, em estilos muito distintos também. E a Laura é interpretada pela Penélope Cruz. A situação da empresa no momento em que o filme começa é péssima, nitidamente eles estão muito próximos de decretar falência, o Enzo Ferrari está quase contratando alguém especializado nisso, na verdade, mas como uma última cartada, ele decide apostar tudo que pode, né, tudo que está à disposição dele na corrida Mille de Miglia, que inclusive era uma corrida de longa distância na Itália, que começou nos anos 20 e que viria a ter sua última edição justamente nesse recorte aqui do filme do Michael Mann, né? Inclusive a gente tem aqui o Gabriel Leone, o ator brasileiro, fazendo o papel de uma das grandes apostas da empresa, da Ferrari, né? Um dos grandes representantes aqui, que é o Alfonso de Portago, que inclusive o Gabriel Leone interpreta com muita descrição, muita naturalidade, muita competência mesmo, e evidentemente o filme vai se focar um pouco mais nele, já que e aí é história, né? Não é spoiler. Vai acontecer uma certa coisa com esse personagem que é meio que o motor dramático, histórico desse recorte, né? Eu não vou especificar aqui o que é, mas já dá para intuir quem não viu o filme, quem, independente de saber ou não do que se trata, ver na tela todo o desenrolar da história, todo o desenrolar dramático, que não é focado necessariamente nas corridas, mas na relação das corridas com a empresa, com os negócios, com a relação do Enzo e a Laura. Acompanhar isso é que vale a pena demais, cinematograficamente falando, dramaticamente falando, para chegar nesse ponto importante da história. Então, repito, Ferrari vai ser um recorte específico, não é uma trajetória, uma biopic tradicional da vida do Enzo Ferrari, felizmente,
porque tudo que o Michael Mann faz de melhor no cinema dele é justamente incorporar elementos do drama à ação e vice-versa, da ação ao drama. Isso daqui é uma aula também de ação dramática, quer dizer, tudo o que acontece nas corridas, a gente tem basicamente uma sequência inicial de treinamento e mais que acaba culminando numa situação bastante chocante, e mais pro final você tem aquela grande corrida da Mille Miglia, né, que é essa corrida de longa distância em que a gente acompanha mais detalhadamente, né, a movimentação dos carros, e é onde o Michael Mann brilha como tremendo diretor de ação que ele ver o Michael Mann na telona de novo já é um presente por si só, né? Então são sequências lindamente bem filmadas, mas o que chama muita atenção no Ferrari é como o Michael Mann mistura essas sequências de corrida, né, quando elas acontecem, com as paisagens que são os rostos dos atores. Você pega, por exemplo, a Penélope Cruz, um trabalho formidável aqui, que deveria ter sido reconhecido no Oscar, deveria estar indicada pelo menos como atriz coadjuvante, né, como foi indicada ao SEG, por exemplo. Ela tem um trabalho formidável aqui justamente porque a Laura é um personagem incrivelmente instável emocionalmente. O filme já começa com a apresentação dela brutal, né, uma apresentação intensa, que tem um ar cômico. Aliás, o filme inteiro é muito engraçado, tem várias situações irônicas aqui no Ferrari, mas a interpretação dela é, apesar dessa ironia pontual, muito dramática, muito carregada, muito melodramática mesmo. Michael Mann nunca fugiu do melodrama, e aqui ele trabalha com essa instabilidade emocional, essa palpitação da relação dela com o Enzo, que inclui ciúme, intriga, questões de relacionamento mal resolvidas, questões com relação ao luto, né, que eles estão passando ainda pela morte do filho, um relacionamento extraconjugal que ele tem com a personagem da Shailene Woodley, com quem ele tem um filho, que é uma situação também muito delicada, envolvendo toda a questão financeira dele com ela. Então, são muitas questões melodramáticas delicadas entre o Enzo Ferrari e a personagem da Penélope Cruz, a Laura, e essas questões estão refletidas dramaticamente nas sequências de ação. É por isso que é brilhante a gente ver como o Michael Mann corta, às vezes, de um gigantismo da paisagem, né, de cenas em que a gente vê esses carros em alta velocidade, e ao mesmo tempo a aceleração emocional não para quando a gente volta para o drama humano. Quer dizer, isso é o que o Michael Mann faz de genial em Ferrari. E, na verdade, ao longo dos anos 2000, se você assiste principalmente do Colateral para o Inimigos Públicos, você vê que ele consegue manter um formalismo impressionante, quer dizer, um rigor extraordinário na maneira como ele enquadra, mas ele demonstra uma flexibilidade geográfica muito impressionante. Ele consegue trabalhar a câmera como se fosse uma mosca, realmente, flutuando às vezes ao redor dos carros, de um jeito como ele fazia no Inimigos Públicos, por exemplo, ao redor do Johnny Depp, de todos aqueles personagens nas cenas de sequestro, nas cenas de assalto a banco. Então ele trabalha com uma relação muito impressionante entre aquilo que é rigoroso, entre aquilo que é claramente muito bem planejado, muito bem decupado, com essa câmera que demonstra essa instabilidade, essa tensão da situação. E ele é também um dos diretores que melhor registram closes no cinema. E aqui, lá na sequência final, depois de um momento apoteótico do filme, a gente vai ter, para mim, um dos melhores momentos da filmografia do Michael Mann, que é uma conversa entre o Enzo e a Laura, em que, assim, de novo, o drama se resolve, ele fecha emocionalmente o filme com uma nota extraordinária. Quer dizer, tudo se resume a esses rostos. O Hits, né, o Fogo contra Fogo, por exemplo, o filme com o Robert De Niro e o Al Pacino, que talvez seja o filme mais aclamado, mais emblemático da obra inteira do Michael Mann, um dos mais de maior sucesso também. O que ele faz ali com a simples conversa do Pacino com o De Niro no restaurante já é uma coisa que marcou a história do cinema, né? E aqui, guardadas as devidas proporções, o que ele faz numa sequência final com o Adam Driver e a Penélope Cruz, para mim, também não é tão diferente disso não, em impacto emocional. Então é um filmaço, é um filme de cinema, é um filme que joga fora, de novo, tudo aquilo que não é essencial a esse recorte. Pode não ser absolutamente perfeito, tem um outro diálogo aqui no meio, principalmente, que soa um pouco didático ou um pouco calculado demais, mas de modo geral é para mim um dos melhores atestados dessa versatilidade do Michael Mann, principalmente na maneira como ele concilia o gigantismo, né, com o íntimo, e mais do que conciliar, como ele intercala as duas coisas. Filme de cinema, filme que tem que ser visto na sala grande, na maior sala possível, na verdade.